E se vos agradam palavras que vão, muitas vezes, de encontro à vossa vontade, se, porém, que tudo quanto nós vos podemos dizer, e o temos feito, tem o único fim de preparar-vos para uma vida melhor, tem o fim de educar-vos naquilo que é verdade, nos princípios básicos do cristianismo, nos princípios reais da doutrina espírita. Hoje, sois crianças, amanhã, não o sereis. Crianças ou não, habita em vós um espírito, esse espírito é merecedor de todo o carinho, de todo o cuidado, de todo o desvelo. Uma menina é portadora em si dessa partícula divina, que se chama alma, que, temporariamente enclausurada em seu corpo, tem necessidade do alimento espiritual, para se fortalecer, como esse organismo físico tem necessidade do pão material para o seu sustento. Se vós passardes 2 ou 3 dias sem dar ao vosso corpo o alimento de que ele necessita, enfraquecereis, espiritualmente, também, se vós afastais da vossa alma o pão celestial, que a prepara para as lutas da vida, o vosso espírito enfraquecerá. Meninas, qualquer que seja a eventualidade que venha a surgir em dias futuros da vossa vida, recordai-vos das palavras que hoje ouvis. Na vossa vida, houve uma casa, que se chamou a casa de João Evangelista. João Evangelista foi o discípulo amado do Divino Mestre, foi aquele a quem Jesus mais amou entre todos os seus companheiros. Isso, porque João compreendeu o Mestre, João entendeu a missão do Messias e João dedicou-se inteiramente à compreensão da personalidade divina do Mestre Jesus. João excedeu em ser o patrono desta instituição, concordou em tomar a sua direção espiritual, para fazer, mais uma vez, benefício à terra. A menina que vem trazida para o asilo espírita João Evangelista deve saber que todo o ensino moral que, de qualquer forma, lhe é ministrado por um de nós é sempre ungido do espírito daquele que é o seu diretor espiritual. Isto quer dizer que os conselhos que vós recebeis, os ensinamentos que nós vos damos são todos em obediência à vontade dele. Assim, na emergência em que futuramente, talvez, vos encontreis, se vos afastardes de dentro do redil sagrado, instituído por aquele que é o amigo dileto de Jesus, o vosso pensamento deve voltar-se para ele, pedindo-lhe orientação, pedindo-lhe que vos guarde da tentação, que vos ensine os mandamentos do seu Mestre, que modifique os vossos corações, sempre para o bem, que vos dê ensinamentos, que vos guarde de atender à voz da perdição, e nunca, em qualquer circunstância da vida, menosprezar os ensinamentos que tão bondosamente os vossos guias vos dão. Sois crianças, não conheceis o mundo lá fora, não sabeis como, tantas vezes, a maldade se cobre de veludo e pelúcia, para seduzir melhor. Não sabeis o brilho falso daquilo que finge ser ouro, não compreendeis o laço da treva aí, na vossa inocência, entendeis que a prisão é aqui, lá, é a liberdade. Engano, minhas meninas. A liberdade é aquela que a virtude oferece, é aquela que, por pensamento, tem contato com o sentimento puro. A prisão é cair nas garras do mundo, porque o mundo seduz, o mundo empolga, mas, depois, esmaga. Vós precisais compreender estas coisas para a edificação do vosso caráter. Recebei, pois, de boa mente qualquer parecer, qualquer conselho que seja dado, visando o vosso futuro, porque Deus vela por todo o universo. Jesus é o pastor de todas as almas, mas a lei divina proíbe que se viole o livre-arbítrio de quem quer que seja. Assim, quando vós escolherdes o bem, de livre e espontânea vontade, dentro desta casa, vós sereis felizes, mas, quando, descurando os preceitos divinos, os conselhos salutares que aqui se vos dão, fornecendo-vos o pão do Espírito, a par do pão que sustenta o corpo, então, minhas amigas, que outros rezem por vós, porque o vosso espírito não estará trilhando o caminho que conduz à luz. Deus vos proteja dos maus pensamentos, Deus guie o vosso pé na senda da virtude, e permita que saibais recompensar todo o afeto de que sois alvo, com sentimentos de verdadeira gratidão,
com sentimentos puros, com amizade sincera, e não seja a vossa mãozinha pequenina e delicada que crave o espinho perverso da traição, da maldade, da injustiça, em corações que vibram por vós, não seja o vosso pensamento que venha albumbrar pensamentos nobres. Permita a Deus que os vossos guias tutelares tenham força suficiente para poder fazer brilhar a sua luz dentro dos vossos espíritos. Deus vos anime e vos proteja na estrada do bem. Irene. Orai e vigiai. Irmãos e amigos, reunidos sob o nome do amantíssimo Cordeiro de Deus, que a sua paz se estabeleça entre vós. Irmãos e amigos, não tem sido uma nem duas as vezes que se tem pregado às tribunas espíritas a necessidade da expansão do amor entre os homens. Testemunhos têm vindo do alto sobre a vida que lá reina, entre harmonia, entre paz, entre fluidos de amor e sabedoria, testemunhos solenes dados por entidades que da Terra partiram cheias de evolução e, gozando as delícias desse mundo além, vêm falar em tese, em prática, sobre as noções que presidem a essência do amor entre os homens. Se houvesse uma pregação sobre o ódio, exaltando a sua utilidade, perdoai a expressão, haverias de ver quanto as fileiras se aumentariam de adeptos desse mal terrível. Todos quereriam odiar, todos queriam ter revanches contra os seus irmãos, e todos se enfileirariam para um combate decisivo, a paz. As fileiras do amor, porém, alcatifadas de flores, promissoras de grandes bênçãos, promissoras de uma felicidade real, são fileiras cheias de claros, cheias de vazios, de localidades não preenchidas pelos homens. Há um sinal de Jesus, se fosse da sua santíssima vontade que se enfileirassem os homens amantes do seu próximo, vós vereis que a expressão numérica seria insignificante, enquanto a expressão numérica relativa àqueles que agem em contrário à paz, seria repleta de individualidades distintas. No além é diverso o modo de sentir, quando o arcanjo do Senhor entender, por sua ordem, tocar o clarim chamando os apóstolos da seara da boa vontade, as multidões se aglomerarão, e, se não fosse o espaço infinito, talvez não houvesse lugar para todos. Terra, planeta de provações e dores, quando evoluirás tua altura de saber amar? Quando chegarás ao ponto de compreender que a verdadeira elevação do espírito é aquela que coloca o homem em face desse amor infinito que é o próprio Criador? Quando? Meus amigos, não há muitos dias vos foi anunciado o que tudo quanto está para acontecer de terrível, de tormentoso na superfície do vosso planeta. E vós estáis vendo a realização dessa quase profecia. Nações contra nações, guerras sanguinárias, guerras intoxicantes pelos gases venenosos, mortíferos, guerras da alma e corpo, fogueiras acesas para reduzir a cinzas cidades inteiras, cataclismas varrendo todo o solo e transformando tudo em vulcões ardentes, que tudo destroem, e os homens a cogitarem, ainda, de meios mais pavorosos do que as próprias forças da natureza, para a guerra de extermínio aos seus irmãos. Tudo isso, meus amigos, atrai as forças deletérias do além. Todas essas emanações de ódio, partidas da terra para o além, atraem as forças de igual natureza. E não vos admireis de que a terra esteja cheia desses miasmas odientos que intoxicam as criaturas, e vos fazem desferir golpes a torto e a direito para esmagar, se possível fosse, a figura simbólica da paz. A coisa está chegando ao ponto em que, os virtuosos, os amantes da paz e do sossego, os que estão prontos a se sacrificarem pela felicidade dos seus irmãos, são tidos quase como imbecis, são tidos como criaturas de pouco critério, são tidos como sem energia, tão somente, porque as suas almas, elevadas aos páramos celestiais e vivendo desse arrimo sublime que vem do além, não se enchem daquele ódio para esmagar o bem. É-lhes absolutamente impossível calcar aos pés o sentimento de amor que Deus implantou nas suas almas. E o mundo julga mal, e o mundo louva aqueles que, odientos, cheios de si mesmos, estão prontos para se vangloriarem dos seus atos de bravura,
bravura inspirada no ódio, bravura inspirada nos sentimentos da treva, bravura inspirada contra as leis de Deus. O mundo está cheio disso, e eis porque a terra é o exemplo que vós vedes. A paz fugiu envergonhada, cobrindo o rosto com seu tênue véu branco, finíssimo como a luz divina. A paz se oculta, fugindo dos homens, porque lhes fazem medo. E os homens não querem crer em Deus, e acham que a guerra, por si só, representa um poder supremo para destruir, para esmagar, para dominar. Esta é a situação da terra. Não vos admireis, meus caros amigos, que nas pequenas agremiações, onde se louva a Deus, possa haver também tempestades, porque elas também padecem o sopro desse vento maléfico que vem de longe. Que fazeis vós quando se avizinha um temporal? Tomais as precauções necessárias, aquelas possíveis de serem tomadas, porque evitá-lo, fazê-lo parar, ninguém pode. Ele virá infalivelmente. Nós, o que podemos fazer quando aqui estamos é fechar hermeticamente as janelas, proteger as crianças e os velhos, os homens, como mais fortes, estarem prontos para no primeiro rebate agir, socorrer, e colocarem-se todos nas mãos de Deus, depois de tomadas as precauções possíveis de serem tomadas. Pois bem, que se faça com as tempestades morais aquilo que se faz com as tempestades materiais, físicas, na terra. Acautelem-se os homens, fechando as portas dos seus corações, fechando os seus 5 sentidos, para que neles não possa penetrar esse veneno espalhado na terra. Cada um coloque-se nas mãos do seu guia, dizendo: meu amado guia, afasta de mim a tentação, para que não seja eu a porta que se abra e por ela penetre o temporal do espaço, da treva, que vem prejudicar, talvez aos meus irmãos. Cada um se ponha nas mãos dele e tome as medidas necessárias para evitar os desastres morais, porque, se caírem sem culpa, paciência. São as provas. Mas, trazidas por alguém representam uma tristeza. Orai e vigiai, disse o Mestre. Assim repito eu, orai e vigiai, meus irmãos, porque vós não sabeis quando será a hora da vossa chamada para o além, e bom será que Deus vos encontre à frente do vosso dever, do que negligentemente, fora dele. É o voto sincero que eu faço nesta hora. Deus me ampare, neste instante em que suplico, para o que possa acontecer, que a sua paz divina encontre corações abertos para receber o seu amor, passando pelo filtro que é a consciência do homem. E que a sua paz se derrame em amor do próximo, para o bem de todos. Antônio de Pádua. Que venham a Jesus as crianças. Meus amigos e meus queridos irmãos, as flores da terra embelezam jardins, são elas a alegria da vida. Todas as cidades cultas do mundo procuram jardinar praças, plantando árvores, gramados verdes, tudo o que possa embelezar o local. No espaço infinito as flores também têm lugar, os jardins celestes também são cheios de variegadas flores, também se respira o perfume que parte desses seres inocentes da natureza, fadados por Deus para a grande beleza. Na terra os jardins são visitados pelo bando infantil das crianças, que os enchem com seu gorjeio de aves pequeninas, que lhes dão vida e fulgor, nos seus brincos infantis, correndo por entre as flores, buscando apanhar borboletas. Ó, quadra feliz da vida, aquela em que o espírito, enclausurado num pequenino corpo, não tem ainda a responsabilidade total dos seus atos. Ó, quadra feliz da vida, em que tudo é alegria, em que tudo é prazer. No Éden celestial, nos grandes jardins, também brincam, também fogam os espíritos daqueles que partiram na infância, pequeninos. É lá que eles despertam e se tornam adultos em espírito. Jesus, o meigo pastor das almas, quando desceu a este mundo de dores, visitou casebres, visitou enfermos, sarou paralíticos, praticou a maior soma possível de caridade, curando os infelizes obsedados, afastando os obsessores, sarando os leprosos da alma e do corpo, enfim, a mancheias,
distribuiu fluidos benéficos do seu grande amor, mas onde a mão do Divino Mestre passou com mais doçura, onde o seu espírito se acrisolou com mais intenso amor, foi ao pé das crianças. E quando os discípulos, naquele afã de facilitar ao Mestre todo o bem-estar, poupando-o a qualquer fadiga, exigindo em seu torno maior respeito e veneração, impediram que as crianças, buliçosas e travessas, corressem para ele, o Mestre autoritário e digno, mas, ao mesmo tempo, brando e suave, disse: não as embaraceis porque delas é o reino de Deus. E tomou-as em seu colo e as abençoou. Meus amigos, trago esta recordação para o homem da terra. O homem precisa elevar o seu pensamento de caridade até os pés do Divino Mestre, ele, o modelo em perfeição, ele, a candura infinita, ele a pureza absoluta. Meus amigos e meus irmãos, aí vem o dia feliz do Natal de Jesus. Ele que presto se aproxima, e a recordação vem à alma cristã daquela manjedoura, sobre essa manjedoura trapos sem valor, nessa manjedoura, reclinado, um pequenino corpo. Esse corpo não tinha um colchão acetinado de plumas onde pudesse repousar a sua carne fresca, macia e rosada. Foi ali que a Mãe Santíssima deu à luz ao seu filho, que era também o Filho de Deus. Em derredor dessa manjedoura havia mais brilho, do que em todas as constelações celestes. O olhar desse menino irradiava como um sol, porque ele era aquele que tinha de vir para apontar ao mundo verdadeiro o caminho da salvação. O mundo cristão comemora o Natal de Jesus, que se aproxima. Asilo Espírita João Evangelista também comemora essa data, também fará a sua reunião festiva, para alegrar as crianças que são filhas do seu patrono. Elas também terão a sua festinha. Almas bondosas já trabalham para lhe dar o brilho natural que é preciso lhe dar. Eu venho pedir aos meus irmãos um pouco de alegria para as crianças, cujas culpas, postas numa balança jamais poderão ter o peso das culpas de um só indivíduo adulto. Eu venho pedir para as crianças um pouco de alegria. Esse dia é festivo naturalmente, mas que elas tenham as suas almas em flor, que elas sintam que são amadas, estremecidas, com aquele carinho que Jesus gosta que os homens tenham para com elas. Termino, meus amigos, o tempo já se vai. Eu não posso dizer mais e devo parar. Deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais porque delas é o reino de Deus. Célia. Ponderações justas. Amigos, irmãos, paz do Senhor Jesus habite em vós. Espiritismo, caros irmãos, vem trazer ao homem a explicação, em espírito e verdade dos evangelhos de Jesus. Espiritismo vem abrir ao homem um campo de ciência mais vasto, mais compreensível, mais alevantado, para que o seu adiantamento espiritual se possa fazer, firmado na lei básica da evolução e progresso. Meus amigos, quem estuda Espiritismo, não estuda para aprender, tão somente, e responder ao questionário que se lhe possa fazer, relativamente aos pontos de fé, da doutrina cumprida, nem tampouco para mostrar a ilustração do seu espírito nos conhecimentos que essa ciência possa trazer. Espiritismo tem obra mais alevantada, mais profunda, mais intensa, mais real. Ele visa, sobretudo, burilar o caráter do indivíduo, porque o seu caráter é a mostra do seu espírito. Espiritismo traz a missão sublime, concedida por Deus, de consolar a humanidade para que possa compreender as provas, as dores por que tem de passar, as aflições naturais porque, inevitavelmente, passará na vida material, para prepará-la a uma vida melhor, no meio dos seres espirituais onde a felicidade pode reinar completa, sem discrepância de um sentimento malsão. Ora, meus amigos, vós podeis imaginar que essa ciência, essa filosofia transcendental, ninguém mais competente para ensinar do que os mensageiros de Deus vindos desse mundo além, que conhecem os fatos pela sua predominância, pela sua constância, pelos seus atos, pela sua experiência. Ninguém melhor do que eles pode conduzir pela mão o homem que deseja aprender,
sustentá-lo nos momentos do perigo, abrindo-lhe os olhos para que compreenda todas as coisas e encaminhá-los nas veredas da justiça e da verdade. Vede vós, portanto, a tristeza de que se deve apossar um espírito desses, quando, trabalhando em favor da humanidade, esperando que os seus tutelados, os seus protegidos, possam amanhã colher os louros de um trabalho intenso, fatigante, é certo, mas rico de promessas e verdadeiro em realidade, nota que todo o seu esforço, todo o seu afã em conduzi-los pelo bem, redunda em desproveito, talvez, até em prejuízo para o seu futuro. Direis vós, como prejuízo? Sim, porque se o homem permanece na ignorância de umas tantas leis que regem a esfera espiritual, não é culpado de não as saber, porque não teve oportunidade de aprendê-las. Ipso facto, não é culpado de ignorar porque desde que não as conhece, não pode lhes dar cumprimento, mas o indivíduo responsável pelos seus atos, conhecedor da doutrina espírita, possuidor de comunicações que trazem verdades, que trazem a luz sobre certos pontos, talvez obscuros para certas religiões, tem maior responsabilidade, e, por conseguinte, mais culpa quando, deliberadamente, infringe qualquer desses preceitos que a doutrina lhe ensina com carinho, com amor, com doçura. Eis porque os protetores do além se sentem às vezes como que atordoados como responsáveis, pelo fato de terem dado muito e receberem tão pouco. Entre vós um grande espírito baixou dando uma série profunda de comunicações, pequenas é certo, mas ao mesmo tempo, grandes em saber, grandes em valor, e terminou esta série por dizer que não mais daria, para não acrescer sobre vós, a responsabilidade de conhecê-las, é uma verdade. O dilema é, pois, este, que fazer o espírito iluminado? Esconder as verdades? Não trazê-las ao vosso conhecimento para que vós não tenhais a culpa em não as aceitar, cumprindo. Ao contrário disso, continuando a vos dar religião de saber e luz, aumentando, assim a responsabilidade do vosso saber e da vossa conduta. Esse é o dilema. Quanto a mim, espírito ainda não evoluído, espírito que procura o bem, mas, ao mesmo tempo, não me possa considerar um mestre da outra vida, entendo, no meu fraco modo de pensar que não se deve privar o homem do conhecimento que lhe possa preparar a vida futura, entendo que se lhe dê a chave que abre a porta da ciência, que abre a porta da felicidade, que se lhe dê a certeza de uma vida melhor, cumpre-se um dever. E o uso que o homem possa fazer dessa arma poderosa, que tanto pode ser um benefício ou um prejuízo, pertence-lhe. Nem pelo fato do fogo provocar incêndios, pode ser abolido da face da terra, mesmo sendo prejudicial, não deixa de ser usado nas próprias casas de família. Os gases tóxicos podem produzir morte, sendo ofensivos, quando em dose diminuta podem ser benéficos. Tudo vai, pois, do livre-arbítrio da criatura, da sua responsabilidade como homem, ou como mulher. Eu no caso de um mestre, daria tudo quando pudesse dar, o indivíduo que soubesse aproveitar, que aproveitasse. Para aqueles que desejam aprender, para aqueles que creiam na vida futura, o sacrifício de uma vida presente, cheia de dificuldades, falta de prazeres, cheia de apreensões, não é grande esforço desde que o futuro é lá, desde que a maior benção é lá. Por que não deixar as coisas comezinhas da terra e caminhar direito à luz? Deus vos abençoe, meus amigos, no intuito de fazerdes bem sem olhardes a quem. Paz conceda a Deus a todos os homens. João de Freitas. Preparemos um Natal feliz. Amigos e irmãos, Deus vos conceda a sua paz. Meus amigos, um pouco de alegria. Aproxima-se o Natal. Eis que vem pressuroso trazendo, para as crianças o eterno Papai Noel, e, para os grandes, as reflexões sobre a grande data, a sua extensão, o seu alcance. O que significa, para o homem, o Natal de Jesus? O que quer dizer para vós, criaturas crentes espíritas,
A aproximação dessa data que todos os anos consecutivamente se comemora, procurando aliviar as dores dos que sofrem, levando conforto às almas torturadas e trazendo um pouco de alegria aos corações das crianças pobres. O que significa para vós o Natal? Será que é uma força de hábito que vos obriga a proceder sempre da mesma maneira todos os anos? Será um capricho da vossa parte querer mostrar que podeis fazer brilhar o grande dia, ou tereis vós um motivo religioso dentro de vós mesmos que vos leva a ser amáveis uns para com os outros, desejosos de reunir as crianças todas e fazê-las felizes naquele dia? Quanto a mim, quanto a nós, o dia de Natal significa a realização da promessa mais bela de Deus feita ao homem. Significa o dia em que Jesus menino veio mostrar às criaturas como é que se pode ser grande, nobre, elevado e justo, não obstante nascer num feixe de palhinhas, num lugar modesto, humilde, pobre, e alcançar, ainda assim, a felicidade mais bela que se pode desejar, com a clareza perfeita do seu espírito, a grandeza profunda da sua alma. Meus amigos, e sobretudo, minhas meninas, vós que sois consideradas pobres, porque nem todas tendes um lar, porque sois obrigadas a viver longe daqueles que vos deram o ser, porque não tendes para o mundo um futuro garantido, sabei, estáis mais perto de Jesus porque estáis dentro de um lar que não é o vosso lar somente, é daquele que é o vosso patrono, o vosso diretor espiritual. Aqui, se celebrará o Natal de Jesus. Eu venho pedir às minhas meninas que sejam unidas, que sejam amigas, que sejam humildes e, que, neste tempo de preparo, daqui até chegar o dia 25, façam um exame de consciência em si mesmas, procurando corrigir qualquer coisa que seja desagradável a Jesus. Jesus vai nascer, vai viver entre vós. E de ter a vossa festa, há de ser alegre esse dia. Provavelmente o recebereis presentes. Pois bem, procurai, daqui até lá, concorrer pelo vosso modo de ser, pela vossa conduta, pela vossa obediência, pelo vosso trato de umas para com as outras, meninas verdadeiramente amigas de Jesus. Jesus ama as crianças. Porque as crianças não hão de amar a Jesus. E a menina que ama a Jesus não se conduz mal. A menina que ama a Jesus pratica todos os seus atos de acordo com o seu gosto, é amiga da verdade, da justiça, é obediente, é dócil, e, sobretudo, conhece o amor que se lhe consagra, a direção com que se procura corrigir todos os seus atos, a responsabilidade que outros têm sobre si, enfim, uma menina discípula de Jesus, é sua amiga. Lembra-se que foi ele quem disse: amarás a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Logo, a menina cristã deve amar a todos os seus semelhantes e procurar, quanto antes, corrigir qualquer coisa de indigno no cumprimento do seu dever. Para vós outros, meus amigos, eu não posso falar essa linguagem infantil, que costumo usar para as pequenas. Para vós, eu devo dizer, homens e mulheres cristãs, lembrai-vos que daqui até 25, poucos dias faltam, que a vossa vida se corrija, daqui até lá para melhor, procurando emendar as vossas faltas e oferecer esse sacrifício ao Divino Mestre. Não sejam os vossos atos, as vossas ações, praticadas neste período de tempo, que vão, talvez, causar um Natal triste a Jesus e a vós mesmos. Antes, combinai planos de alegria, de festejos, de caridade, e sede unidos, meus amigos, sede unidos, olhai para as virtudes dos outros, deixai os seus defeitos, olhai para os vossos defeitos e não procureis encontrar em vós virtudes. Esta é a lei, indulgência para com o próximo e rigor para si mesmo. Procedendo assim, meus amigos e minhas amigas, vós tereis um Natal feliz e podereis, como tal, fazer felizes também os que vos cercam. Deus vos abençoe neste intuito, Deus vos dê a saúde do corpo necessária para poderdes tomar parte nessa festa, Deus permita que estejais robustos, fortalecidos na fé, mas se for da sua santíssima vontade que assim não seja,
Os espíritos também gozam, os espíritos também têm suas alegrias, quando não podem ter uma comunhão perfeita com os humanos, gozam a comunhão celeste, que enche muito mais todas as almas. Alma para com alma, numa comunhão perfeita com Jesus, teremos o que se chama a felicidade eterna. Irene. O centro de todo sofrimento. Meus amigos, e meus irmãos, eu vos desejo a paz espiritual de que gozam os espíritos tranquilos, eu vos desejo luz, progresso e paz. Vários são os temas espíritas que se podem abordar numa ocasião como esta, vários são os assuntos em que se pode explicar à humanidade o mistério do além. A minha apraz, porém, trazer, sempre que Deus me favorece, um lenitivo, uma consolo, um alívio, para todos serem aflição. Meus amigos, as aflições mais profundas, as dores mais atrozes que se pode passar na vida, são aquelas que atingem o espírito. O homem diz, o coração. Mas nós dizemos, o espírito. Sim, porque lhe acede do principal sentimento. Toda a mágoa corre diretamente para o coração. E o que é o coração? O coração é a alma, e a vibração infinita, é o centro polar de todo sentimento. Por isso eu digo, todo sentimento vai para o espírito. A mãe que chora a partida do filho amado, sente com o espírito, e, quando esse filho se desvia da senda do bem, para enveredar no abismo, na perdição, ainda é o espírito materno mais cruciado. As tristezas profundas vão diretamente ao espírito. Direis vós. E o coração que papel faz em tudo isto? Meus amigos, o coração é quase uma expressão figurada, porque se, efetivamente todo sentimento tivesse raiz no coração, então todo sentimento se acabaria quando esse coração deixasse de pulsar, quando o dono, que é o seu corpo, partisse para o seio da terra. Assim não é, porém, o sentimento ultrapassa a vida material e parte para a vida do além. O coração ficou na terra, mas o espírito partiu para o além. Por isso eu digo, toda aflição, todo sentimento de pesar ou mágoa, tristeza ou alegria, serenidade, todos eles se radicam no espírito da criatura. O espírito, meus amigos, é a parte mais nobre do ser, o espírito é a corda sensível da vida. O espírito é a demonstração do ser, e quando as criaturas têm espíritos bem intencionados, orientados na senda da virtude, do dever, na religião que vem do crucificado e passa para a vida eterna, quando assim é, as pessoas revelam, pelo seu trato ameno, pelo seu modo de ser, pelo seu todo agradável, pela maneira distinta de se exprimirem, que o seu espírito tem alguma evolução. Vede, pois, meus amigos, quanto é necessária a educação do espírito. Em uma casa como esta, onde se acolhe a infância, não se deve procurar dirigir crianças, mas dirigir espíritos. O espírito pode habitar o corpo de uma criança, mas é sempre um espírito. É a ele que se deve dirigir o alimento principal, é visando a sua evolução, encaminhando na senda do bem, que se deve educar a criança, visando sempre naquele corpo infantil, uma alma que é dona dele e nele habita. A vós, outros, homens, criaturas feitas na vida, acostumadas a esse vai-vem do destino, habituadas às provas, dores e contratempos da vida terrena, que dizer? Que amoldeis a todos os atos da vossa vida, o princípio da fé espírita. Fora do espiritismo, sem a aproximação dos guias tutelares, difícil é encontrar conforto. Eis porque, lá fora, os homens sem crença, aqueles que não estão habituados aos embates da fortuna e nem tampouco aos desapegos do destino, esses homens, não raras vezes precipitados no abismo da descrença, resvalam no báratro que é o suicídio. O homem crente, se padece o seu corpo, diz, por que, meu Deus, por que esse corpo tão dolente, por que tanto mal sobre mim, por que tanta moléstia, tantos desatinos, tantas dores? E a fé espírita lhe diz, para a purificação do teu ser espiritual, para o alevantamento da tua fé,
para que se firme a tua crença num futuro melhor que breve te surgirá. O homem que padece uma ingratidão na vida diz: a fé espírita me ensina que mais sofreu o divino mestre, o Filho de Deus, que era justo, ele que tanto amou, foi injuriado, esbofeteado e até traído. Tudo suportou, resignadamente, como Deus quer. Na vida terrena, meus amigos, não é possível fugir às eventualidades do que decidem, muitas vezes, uma existência. Um sentimento menos esperado, e pessimamente recebido, classifica a fé de uma criatura, porque o homem espírita, e a mulher que tem fé, em qualquer emergência da vida, apela para esse Deus imortal que é o seu Pai, que não pode falhar, cuja palavra é divina, cuja verdade transparece. Chegar-se para perto dele pela prece, pela fé, é buscar o conforto para dentro da alma aflita. A seara espírita, meus amigos, necessita de cultura especial. A seara espírita, quando desfalcada na terra, é porque é aumentada no além. Cada elemento de valor que desaparece das fileiras espíritas, é mais um protetor que ascende às altas esferas. Cada elemento bom, cujo traço forte faz falta dentro das agremiações espíritas, é mais um soldado nas fileiras da luz. Não se deve chorar pelos que partem, são os grandes lutadores que aprenderam a vencer diante dos homens e que sacrificaram-se pelo amor da verdade. São aqueles que efetivamente são espíritas porque mais depressa esperam a morte impávidos, de pé, do que afastarem-se do posto em que Deus os colocou, para o exemplo, para o sacrifício, a exposição da verdade, enfim, para a glória do Espiritismo. Meus amigos, eis que se aproxima o Natal. Deus vos prepare para essa grande festa, deixando de lado tudo quanto possa perturbar a paz espiritual e encha a vossa alma de fé, de luz, para que possais glorificar a Deus, no Natal do seu bendito Filho. Paz a todos os seres de boa vontade. Alfredo Barcelos. Palavras de animação e conforto. A paz de Deus seja nesta casa. Meus amiguinhos, minhas prezadas amigas, de longe em longe recebeis da minha visita insignificante, de longe em longe, Deus me permite falar entre vós, trazer uma palavra de conforto, de animação àqueles que por mim esperam. Nessas visitas rápidas que tenho feito a esta casa, tenho dito e repetido de todas as vezes, que não mereço de Deus a felicidade de que goza o meu espírito. Reverentemente agradeço ao meu Senhor, ao meu Deus e Criador, tudo quanto me permite ver nesse espaço iluminado, tudo quanto de alegria me permite presenciar e tomar parte. Agradeço a Jesus o haver colocado meu espírito no meio dessa falange luminosa que me enche de prazer, que me ensina as lições sábias e instrutivas que edificam as almas, que elevam-nas aos pés do Criador, e ensinam-nas a ler no grande livro do infinito. Meus amigos, a vida no espaço, quando a consciência não tem o peso de crimes, ou de pecados outros, é uma suavidade, e eu venho alentar as almas que padecem na terra, ou presas a corpos doentes, cheios de dores cruciantes, ou presas a aflições morais, de ordem a pungir enormemente os seus corações. Eu venho alentar essas criaturas, dizendo, minhas amigas, esperai um pouquinho ainda, esperai com paciência. Quando as dores atingirem o máximo grau de intensidade, que vos pareça, talvez, que a carne não poderá resistir a esse suplício terrível, elevai o vosso pensamento às alturas, pedindo a presença dos espíritos bons, portadores dos fluidos do além, que virão, sem dúvida, derramar sobre o nosso frágil corpo, alentando-o, confortando-o, dando-vos coragem no momento em que ela fugir. Para aqueles que sofrem por incompreendidos na vida, por terem ideais alevantados e tão altamente alevantados que não podem ser apreendidos pelos homens, por serem almas deslocadas do seu meio, parecendo viver mais nas altas esferas do que no mundo em que habitais, para esses, uma palavra, também, de animação, fazendo-os sentir que, quem sabe espiritismo, tem por obrigação conhecer que para trás da vida presente há um passado enorme, longínquo,
imensurável. Esse passado é cheio de faltas, de quedas, de erros, enfim, este passado requer uma reabilitação no presente. Para outros, devo dizer, não são os teus pecados que acarretam tais sofrimentos. Tu tens a ambição de subir, e, para subir mais alto, não duvidaste em aceitar tormentos, não resgatas crimes, porque desde muito não os praticas, tens pecados, porque as criaturas humanas erram a cada passo, mas não crimes tão pavorosos que façam exigir uma reabilitação tão dolorosa. Tu não tens necessidade de passar pelo que passas. A questão única é que nesse período de espaço, vendo a fileira luminosa daqueles que te passaram à frente, que tão depressa evoluíram, não obstante companheiros de vidas anteriores, tu disseste, Senhor, que eu suba, ainda que seja à custa de muitas dores, que eu padeça na alma ou no corpo, mas que esta existência terrena, que se aproxima, seja realmente um pé na escada que me conduzirá à eternidade. Uma reabilitação, Senhor, pelo atraso de outras vidas, uma reabilitação pela dor, mas que me aproxime de Ti. Meus amigos, Espiritismo traz essas vantagens à criatura humana. Eu, por exemplo, que vida tive tão consagrada a Deus para gozar a alegria que hoje gozo? Não. Se eu dissesse, faltaria a verdade. As moças, ordinariamente, têm pensamentos leves, têm ideais terrenos que esperam realizar, mas todas elas têm um passado e esse passado é sempre revisto, é sempre relido para o burilamento do caráter espiritual. Na revisão feita em minha vida, graças a Deus a minha face não precisou corar na presença do meu guia, mas a caridade de Deus, que excede o limite da fraca compreensão humana, colocou-me no ponto em que hoje me encontro. Por toda a parte espíritos luminosos me enchem de alegria, por toda a parte almas tutelares procurando guiar seus irmãos na terra. Eu vejo que a maior parte desses espíritos luminosos se dedicam à proteção à infância, que necessita de apoio, a infância, tão mal compreendida na terra, a infância, tantas vezes espezinhada, a infância que não tem, às vezes, o direito de gemer, porque o gemido da infância incomoda adultos, a infância, que só perante Deus não assume responsabilidade, mas que assume perante os homens responsabilidades tremendas. Perante Deus, tudo quanto fazem é desculpável, porque os seus espíritos ainda se encontram em corpos infantis, sem poderem raciocinar como devem. Mais tarde, quando a infância se transforma em adolescência e da adolescência em virilidade, então sim, o livre-arbítrio, ciência de Deus, funcionará, apurando responsabilidades. Eu, meus amigos, ao pé das minhas irmãs, bem mais adiantadas e de critério bem mais elevantado, protegerei sempre, incondicionalmente, a infância abandonada, hei de protegê-la à custa de sacrifícios, se aqui neste mundo forem exigidos. Eu peço a todos vós, um pouco desse amor de que sois cheios para com as vossas famílias, para as pobres crianças que vivem separadas dos seus, tirai de vós um pouco de carinho, carinho que às vezes é distribuído para os próprios animais e, justamente traço, carinho que vós dispensais à pobreza desvalida, carinho que vós dispensais aos próprios mortos, no cemitério, para dar às meninas necessitadas de afeições na vida. Deus vos abençoe no gesto, Deus vos abençoe nas ações, Deus vos abençoe no pensamento, Deus vos abençoe no sentimento de fazer-lhes bem. Levai, para todos os meus, a certeza da minha felicidade e um abraço estreito que a todos envolva dentro do meu coração de filha. Paz a todos os homens. Francisquinha. Parábola a estudar. Meus amigos e meus prezadíssimos irmãos, eu vos saúdo em nome do Cordeiro Imaculado de Deus, Jesus, o vosso e meu Salvador. Meus amigos, a seara do Mestre é grande, nessa seara poucos são os trabalhadores. Já a palavra autorizada do Divino Mestre o disse há séculos atrás, e pediu ao Senhor Deus, seu Pai e nosso Deus, que enviasse novos trabalhadores para sua seara,
a fim de que o trabalho não ficasse estacionado, bem ao contrário, pudesse progredir grandemente. Estamos numa época, meus amigos, em que nós também erguemos a nossa humilde voz, suplicando ao Deus onipotente, Criador de todos os mundos, aquele que antigamente se chamava o Deus dos exércitos, mas que hoje é o Deus de paz, Deus de amor, rico em bondade, infinito em amor e sabedoria, que olhe favoravelmente para a seara do seu bendito Filho, e levante mais almas cristãs, varonis, denodadas na peleja, exemplificadoras da fé, para aumentarem o número daqueles que procuram levar adiante a obra sagrada da evangelização dos povos. Venho pedir-vos, meus amigos, um pouco de atenção para o que se passa no mundo espírita. Outros têm vindo a esta congregação falar a respeito do que se passa nos outros mundos, nas outras terras por aí além, nas outras nações, onde as criaturas se precipitam titânicas umas sobre as outras, procurando exterminar a vida, não olhando para as promessas da mocidade, não olhando para as cãs da velhice, não olhando para o infortúnio dos órfãos e menosprezando a tristeza das viúvas. Outros vos têm falado nesse mar de sangue, que avassala as outras terras. Eu venho falar-vos do Brasil, abençoado por Deus, fadada para a pátria do Espiritismo, fadado pelas suas maravilhas físicas para as grandes maravilhas espirituais. O Brasil, a terra da revelação e berço do cristianismo, porque Roma pagã não conheceu o cristianismo como atualmente nesta grande pátria se conhece. Meus amigos, eu venho falar do que se espera de vós, para o advento total do Espiritismo. Vós que amais a Jesus e que, dentro em pouco, celebrareis mais uma vez a festa do seu natalício, deveis lembrar-vos do que sois espíritas. O mundo vos tem nessa conta. O mundo olha para vós, como olha para as criaturas do que recebem as mensagens divinas do além. Sim, divinas, porque são a palavra de Deus ditada pelos seus mensageiros. Eu venho vos dizer, os amigos da treva, pobres irmãos do que não conhecem os raios da suprema luz e se nutrem da penumbra das suas inferioridades, essas criaturas, ainda sem pão espiritual para as suas almas, porque o rejeitam, travam batalhas definitivas para sufocar a expansão do espiritismo, a eclosão dessas vibrações de paz e amor que devem unir todos os homens em si. Eles trabalham para derrubar a propaganda espírita, e quando eu digo, meus amigos, propaganda espírita, não me refiro a artigos de jornais, não me refiro a publicações, que não têm outro valor senão um entusiasmo de momento, refiro-me à propaganda efetiva, pelo exemplo, pela demonstração, em atos práticos, da teoria que o Espiritismo representa, refiro-me a isto. É contra esse exemplo, que eles atiram os seus dardos venenosos, procurando destruir a fé pela base. Ouvi, como uma pálida imagem do que naquele tempo falava o Divino Mestre, esta parábola, que, modestamente, ofereço para o vosso estudo. Um grande campo. Uma grande floresta. Imensas árvores, todas elas frondosas, todas elas copadas, oferecendo abrigo aos pássaros, aves deliciosas da natureza, que nelas colocavam as suas moradas ambulantes, para depositarem o germe da vida dos seus futuros filhinhos. Nessa floresta existia uma colossal árvore gigantesca, a maior de todas elas, a mais frondosa, a mais copada, e a que mais arrimo podia oferecer às criaturas em momentos de grandes águas ou de grandes ventos. A grande árvore altaneira tudo suportava, pesada de galhos, e esses, por sua vez, pesados de folhas, amparavam milhares de pássaros viajantes. Também o viajor, que atravessava aquela floresta, era sob a sua frondosa copa que se abrigava, e não raro o viandante dormia o sono tranquilo, protegido pela grande ramagem. A grande árvore, o imenso carvalho, o cedro majestoso, o vinhático pulsante, todos eles se curvavam perante a magnificência da árvore colossal. Mas eis que pensamentos estranhos, partidos do mal, partidos talvez de aves de rapina, lembraram-se de destruir a grande árvore.
Mas como, se ela é tão alta, tão copada, tão forte, se ela tem tantos defensores, se os pássaros nela pousam, e, como que a protegem com os seus gorjeios, tornando-a encantadora? Como? E eles principiaram, derrubando-lhe a folhagem espessa, debalde. A árvore pujante deu nascimento a outros galhos, e eles procuraram, então, derrubar-lhe as folhas, mas foi contraproducente, porque a árvore podada rejuvenesce cada vez mais. Como fazer? É preciso destruí-la. Ela é mais do que todos nós. Ela é grande, ela é enorme, e ao pé das árvores gigantescas, essas parecem raminhos terra a terra. Como destruí-la? Alguém que não devia, jamais, ter esse pensamento, porque o seu pensamento foi inspirado pela treva, disse, cessemo-la pela base, é o único meio, cessemo-la pela base. Cortando-lhe os galhos ela os faz nascer outra vez, cortando-lhe as folhas, elas se renovam, cortando-a pela base, ela cairá. Mãos à obra. E a grande árvore pujante, aquela que só produziu bem, dando sombra ao peregrino, oferecendo abrigo às aves do céu, protegendo viandantes com a sua sombra protetora, se viu objeto dos golpes insensatos do machado invisível, foi cortada a seiva, correu e a pobre árvore murchou e caiu. Ah! Disseram, caiu. Mas que estrondo produziu a queda! Quase a terra tremeu. Os pássaros se assustaram. Tudo ficou silencioso. Tudo emudeceu. E a colossal mãe da floresta, num gemido foi ao chão. Bem, foi ao chão. Mas eles se esqueceram, caros amigos e meus irmãos, que a raiz tem vida, e a raiz estava escondida no seio da terra. A terra, mãe de toda a matéria, fez com que a raiz brotasse e, novamente, a plantinha ressuscitasse. Esta segunda vida, certamente foi mais lenta, porque para alcançar novamente a estatura colossal da primeira, era necessário muito tempo de existência. Meus amigos, essa árvore representa a força do Espiritismo. Todas as vezes que os vossos pensamentos insensatos cortam pela base, qualquer membro do Espiritismo que possa representar uma força em vosso meio, vós estáis semelhantes aos insensatos, que procuram derrubar a grande árvore. Eles pensaram que fariam mal à pobre planta, mas fizeram mal aos viandantes porque, daí em diante, os ramos não mais estavam ali para os proteger da canícula, às vezes passeavam dolentes, porque já não tinham os galhos para fazerem os seus ninhos. Enfim, o calor perpendicular caía em toda a intensidade sobre aquele solo, não mais protegido pela sombra copada daquela árvore. Pensando fazer um grande mal a ela própria, eles fizeram mal a quem não tinha culpa. É assim que, muitas vezes, para ferir um primeiro, vão ferir a terceiro. Meus amigos, cuidado. A parábola tem alta significação, e essa significação deve estar dentro do vosso pensamento, o vosso coração a traduzirá. Apenas um aviso, o machado está posto à raiz da árvore. Quem dará o primeiro golpe? Espiritismo é doutrina de paz, é doutrina de amor, é doutrina de conciliação, é doutrina de fé e verdade. Trago-vos a palavra do além, modesta, simples, mas ungida de verdade. Meus lábios de homem jamais proferiram uma mentira, meu espírito tampouco fará. Será ele, sempre o portador, quando Deus o permitir, da expressão sincera da verdade de Deus. É a primeira vez que de público vos falo. Vós tendes palavras minhas, mas não as tendes oralmente pronunciadas. Foram pequenos trechos de comunicações que vos dei, para a elucidação dos vossos espíritos. Hoje vos trago esta parábola para que mediteis sobre ela. Estudai e pedi a Deus o crescimento da palavra espírita, por expoentes verdadeiramente sinceros e dedicados à doutrina. Deus vos guarde de todo o mal. Jean-Marie Vianney, Curidas. Uma visita para as crianças. Meus amigos, paz. Quanto alegra o meu espírito, neste instante, ver que a corrente dos vossos pensamentos, meus caros irmãos,
se encaminha para o ponto elevado do espiritismo, onde se encontra a verdadeira ciência da paz, do amor, da liberdade, da felicidade, enfim. O vosso planeta é cheio de dores, de decepções, porque é um planeta pouco evoluído, a que se adaptam, tão somente, os espíritos em prova, aqueles que têm ânsia de perfeição e que desejam passar, nesta vida, o último verniz nos seus caracteres morais. Fim da peregrinação terrena, meus amigos, concluída a estadia neste mundo, completa a educação do espírito, na medida do que a terra pode fornecer, vai ele galgar outras esferas, aprender em outros lugares, conquistar mais saber, adquirir maior pureza, maior virtude, nesses mundos além, onde outros já o precederam. Há bem pouco tempo, no nosso mundo terreno, senti-me identificada ao seu meio, porque convosco vivi na terra, gastando os dias nesse lufa-lufa constante de apreensões, de cuidados, de ambições, não digo injustas, mas que poderiam ter sido dispensadas, postas de lado, enfim, gastei os meus dias em vosso meio, não sei se muito utilmente, não sei se poderia ter feito melhor, dada a evolução do meu espírito então. É verdade, porém, que, deixando a terra, com todas as suas glórias fictícias, com todo o seu atrativo miraculoso, com toda a sua paisagem enganadora, com todas as suas promessas fúteis, eu me senti em outro meio, onde almas felizes compreenderam que havia algo dentro de mim que o mundo não tinha conseguido perverter. Havia um sentimento dentro de mim que se guardou impoluto, que se guardou sem mancha, e que o mundo não soube perceber, mas que elas compreenderam bem, e eu me senti feliz no meio dessa pléade de espíritos amigos, todos eles de maior evolução, prometendo-me que eu os igualaria em breve tempo. Sua promessa não foi enganadora, eu tenho me esforçado e hei de me esforçar sempre, para que o meu crescimento espiritual se efetue progressivo e seguramente, hei de me esforçar sempre, para absorver maior soma de saber, maior soma de amor, nesse fluido universal, que a caridade de Deus espalhou por todo o universo e gratuitamente oferece a quem dele se quer servir. Ora, meus amigos, quantas vezes vos tenho visitado? Se a minha ausência agora foi um pouco demorada, não se segue que vos esqueci, simplesmente tenho procurado aprender mais. Nós temos guias que não nos abandonam e que nos levam por esses mundos além, para aprender conhecimentos e daí formar o cabedal que é o patrimônio dos nossos espíritos. De vez em quando, para mitigar uma saudade, para dar alívio a alguém, e para o nosso próprio contentamento, vimos para a terra, vimos ao vosso meio, e, naturalmente, há dias certos em que os nossos espíritos daqui se aproximam. É uma visita para as crianças, para desejar-vos, minhas queridas amigas, um Feliz Natal. Eu não vos esquecerei nesse dia, eu rogarei a Deus, muito especialmente, que derrame sobre os vossos tenros corações bênçãos de caridade e paz, para que sejam edificados os vossos espíritos e compreendais, na realidade, a altura, o valor dessa data que se festejará no próximo dia 25, o grandioso dia do Natal de Jesus. Procurai compreender, minhas amigas, o que isto significa. Todos olham para vós. Uns vos trazem uma lembrança, outros vos oferecem um presente, alguém vos dá um prêmio, ainda outros vos chegam mais de perto ao coração. Nesse dia, sentir-vos-eis mais amadas e mais felizes. Cuidado, minhas meninas. Que não haja alguém, entre vós, cujo coração não esteja como Jesus deseja nesse dia. Daqui até lá, procurai, com bastante cuidado, tirar tudo quanto possa manchar a pureza desse sentimento que se chama amor a Deus, amor a Jesus, tudo quanto for desagradável ao Mestre tirai, minhas amiguinhas, não deixeis vicejar dentro de vós. Procurai ser amigas, unidas umas com as outras, obedientes, ternas, e prometei a Deus preparar-vos, durante esta semana, como boas meninas, que realmente sois, cristãs fervorosas, espíritas,
prontas a dar o testemunho de que as palavras aqui pronunciadas não são em vão. E a vós outros, meus amigos, que sois os nossos colaboradores nesta grande obra de caridade infantil, Deus dê a compreensão exata do alcance desta instituição,